Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre devemos amontoar brasas acesas nas cabeças daqueles que necessitam. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar algum comentário nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, é optativo, fique à vontade, eu estarei lendo e ouvindo. E peço que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, estiver me ouvindo, no canal do Senhor, que é este, canal que eu sou apenas administrador, tá certo? Vamos juntos para ter uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor inspire mais uma vez aqui o seu mensageiro falando, para que ele possa servir de instrumento do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale através de mim, Senhor. Seja quantas palavras eu disser, todas elas vêm do Espírito Santo, seja apenas um instrumento, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para serem os ensinadores, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que é ensinado aqui, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vou começar com lendo Romanos 12:20, que diz assim, ó, seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que esse versículo quer nos ensinar, queridos irmãos? O que é essas brasas vivas? Também chamadas de brasas acesas, né, ou quentes. Nós temos que entender primeiro o contexto disso aí. Naquela época antiga, que foi escrito esse texto por Paulo, não existia fogão, não existia fogo, isqueiro, fósforo, não. Para você acender um fogo, você tinha que raspar, ir atrás de colher madeiras, ir atrás de lenha no mato, e pegar aquelas lenhas, trazer, pegar uma pedra ou uma madeira, começar a raspar na outra, ficar ali horas raspando para sair aquela faísca e pegar fogo ali, né? Da brasa. Então, imagina o que seria se você fosse com uma panela na casa do seu vizinho naquela época e pedisse para ele um feixe da lenha dele acesa, lá, só a brasa da lenha dele, para você usar de fogo na sua casa, sem precisar de fazer todo esse esforço. Não seria algo maravilhoso? Né? E aí isso muitas vezes faria. E aí ele colocaria na panela e a pessoa iria andando embora para casa feliz da vida, com aquela brasa na panela carregando em cima da cabeça. Porque geralmente era assim que carregavam as panelas antigamente, né? Então daí vem esse termo. E uma brasa acesa, para quem é de sítio, ó, sabe que é o suficiente para pegar fogo. Então se tem uma brasa acesa, se você jogar ali, pegar umas folhas de coqueiro, de palmito seca no mato e jogar naquela brasa quente, ela vai pegar fogo. Ela vai acender o fogo novamente, vai sair fogo dali. Se eu pegar qualquer coisa, pano, coisa que é inflamável, ela vai pegar fogo. Eu não posso nem pensar em jogar lá gasolina na brasa acesa, na brasa acesa, né? Álcool, coisa, nada, nenhum tipo de combustível, porque ela vai pegar fogo, ela vai explodir na hora. Porque ela tem fogo, né? Às vezes a gente põe fogo, no dia seguinte a gente vê fumaça ainda saindo, tá acesa ainda. Se tiver madeira, né? Se tiver a brasa lá na madeira, vai estar acesa. Você entende? Então, você tem uma brasa, você consegue ligar fogo, cozinhar, tudo naquela brasa. Mas claro, a nossa meditação, ela está levando a palavra brasa acesa para um outro lado, né? Não para o lado dela de fogo, essas coisas, mas para o lado do ensinamento, né? O que nós queremos dizer? Muitas pessoas por aí estão nos caminhos errados, não conhecem o Senhor, por isso acabam cometendo crimes muitas vezes abomináveis, como estupro, pedofilia, um assassinato, roubos, enfim. Pessoas que muitas vezes precisariam ter contato com a palavra do Senhor, saber o que Deus tem a falar para ela, o que Deus espera de nós, quais são as promessas que Ele nos dá, né? É o famoso evangelizar através daquela pessoa. Mas pôr a brasa quente ou viva, acesa, na cabeça
de uma pessoa, no nosso contexto aqui, é colocar boas ideias ali, bons pensamentos, que a pessoa começa a ter bons pensamentos a respeito de uma ideia que você passa para ela, né, por um bem. Então, por exemplo, alguém me fez mal, vamos supor, meu inimigo, né, meu inimigo faz mal, tentou me fazer mal várias vezes, não conseguiu porque Deus não permitiu. Aí, né, vamos supor, os moleques me fizeram bullying na escola, aqueles dois priores lá que eu lembro deles. Vamos supor que eu encontro algum deles na rua, passando necessidade, passando fome, né? E aí eu olho para ele e falo, você? E viro as costas e vou embora. Eu tô agindo como Deus gostaria que eu agisse? Não. Aí eu vou lá, eu saio dali, eu vou num restaurante, compro uma Marmitex, eu vou lá e dou para essa pessoa. E antes de ir com a Marmitex, eu passo em algum lugar e compro uma coberta, algo que eu possa comprar para a pessoa, uma mantinha fina, para que ela possa se cobrir no frio. A pessoa fala, mas por que você está me ajudando? Eu fiz tanto mal para você. Né? A pessoa não vai entender. Né? A pessoa provavelmente ela vai perguntar. Né? E aí, o que eu teria que falar ou eu falaria? Você pode ter feito mal a mim, mas eu não sou pessoa do mal. Eu não vou me comparar, eu não vou me igualar a você nos seus erros, na sua maldade. Eu vou pagar o mal que você fez para mim com o bem agora. Porque você está precisando de mim e eu estou aqui te ajudando. Essa atitude minha pode fazer o quê? Acender uma chama de fogo na cabeça dessa pessoa, ou seja, acender novos pensamentos, novas ideias, fazendo com que essa pessoa perceba que que ela está fazendo o que é errado, fazer a pessoa se sentir mal do que estava fazendo e essa pessoa se interessar então por fazer coisas diferentes, por praticar o bem, por procurar a Deus, entendeu? E eu posso falar para a pessoa, saiba mais, eu estou aqui te ajudando não só por minha vontade, mas porque Deus está me pedindo para fazer isso, porque o Deus ao qual eu sigo, ele te ama. Mesmo você fazendo as coisas erradas, mesmo você, ele te ama. E o que ele quer mais é te levar para a promessa que ele fez a todos nós, nos levar para a vida eterna. Quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. E ele te ama e ele está chamando você, se volte para ele. Entende? Com essas palavras, ou algo que vem na mente naquele momento, eu faço com que a pessoa sinta o desejo talvez de conhecer a Deus. E aquilo vai acender aquelas ideias e os pensamentos dele vão se voltar sobre esse assunto. Ele vai começar a pensar, refletir. Aí dali a pouco ele passa na frente de uma igreja, não sei qualquer que seja, e ele vai falar de Deus, e ele sente a vontade de entrar, e ali começa uma conversão. Então essa é a intenção da brasa acesa na cabeça de uma pessoa que precisa. Não precisa ser seu inimigo, pode ser uma pessoa que esteja precisando realmente da palavra, como eu disse, um assassino, alguém, não precisa ser um inimigo seu, exatamente. Até porque, queridos irmãos, como eu já falei anteriormente, nós não temos inimigos. Nosso único inimigo é Satanás e seus demônios. Ser humano nenhum é nosso inimigo. Nós somos irmãos. E isso eu posso falar também para a pessoa na hora. Né? Você entende? Então, cabe a nós, cristãos, pessoas que se dizem de Deus, tratar as pessoas que precisam com misericórdia, com bondade, com generosidade. Independentemente de quem seja. Pode ser a pessoa que mais mal fez para você na sua vida. Você não pode simplesmente deixar ela morrer ali. Então você vê a pessoa lá caída no chão, tomou um tiro lá, está morrendo. Ela precisa de socorro. Você passa e vê que é uma pessoa que te fez muito mal na vida. Você simplesmente vira as costas e deixa ela morrendo lá no chão e vai embora. É assim? Não, ela tem que morrer mesmo? Foi isso que Jesus nos ensinou? Quando ele vê a parábola lá, conta a parábola lá do bom samaritano, os dois compatriotas dele lá, o sacerdote e o levita, passaram e largaram o cara caído no chão. E aí vem um samaritano. Naquele momento a gente sabe que os samaritanos, os israelitas, os judeus, eles eram inimigos. Né? Você vê que os israelitas eles preferiam dar uma volta gigante do que passar por Samaria para ir de um lugar no outro, para sair na outra. Por quê? Porque eles tinham medo dos samaritanos, porque eles tinham inimizade com os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram um povo impuro por causa daquilo que eu já contei para vocês. Depois que Israel foi destruída, Samaria era a capital de Israel. Aí o povo foi levado cativo e o rei da Síria, que foi quem derrotou Israel, destruiu Israel,
ele pegou e pôs outros povos para morar ali. Mas ainda deve ter ficado um ou outro judeu. E esses povos começaram a saber sobre o Senhor, sobre aquelas terras que Deus havia dado ao povo de Israel. E eles fez o quê? Né? Eles aprenderam a conhecer o Senhor. Tanto que a mulher samaritana, quando ela começa a conversar com Jesus, ela própria fala sobre o Messias. Ou seja, ela sabia que o Messias iria vir, que ele estava para vir, que viria para libertar o povo. Ela sabia que seria o Messias, né? Que ele viria. Então, eles tinham uma fé nesse Messias. E quando Jesus fala para ela, eu sou o Messias, ele fala, é com ele que você está falando agora, ela crê nele. E ela larga tudo, sai correndo e vai avisar todo o povo dela lá que o Messias estava ali, que ela viu o Messias. Eles vão até ele, conversam com ele, convidam ele para ir para a cidade e falam, realmente ele era o Messias. Agora nós acreditamos que nós vimos ele, que nós falamos com ele, não só porque você falou. Né? Entendeu? E muita gente se converteu ali. Enquanto muitos israelitas rejeitaram o Messias, os samaritanos o receberam de bom grado. Né? Então, eles não eram tão diferentes dos israelitas assim. Mas eles tinham uma inimizade. Né? Então, o samaritano pode ter passado e falar, não, esse cara aí é um israelita, é um inimigo nosso, não quero nem saber dele, larga ele cair e vai embora. Mas não, ele fez o quê? Mesmo percebendo que o cara era um judeu, era um israelita, ele o ajudou. Ele ajudou o seu inimigo. Entendeu? E é isso que Jesus nos ensina. Né? Você vê que Jesus, mesmo sabendo que Judas é quem entregaria a ele sempre soube que Judas ia entregar ele. Né? Por várias vezes ele apontou, falou que um deles ia entregá-lo, mas em nenhum momento ele deixou de conviver com Judas. E até o fim, até o último contato dele com Judas, antes da Judas sair lá da mesa da Santa Ceia e ir lá para entregar Jesus, ele tentou de todo jeito ajudar Judas. Tentou chamar a atenção dele para se voltar para Deus. Né? Quando ele aceita Judas ali, você vê que dos dois apóstolos, o único que não foi chamado por Jesus foi Judas. Ele se ofereceu. Né? Ele não foi chamado por Jesus para segui-lo. Como Jesus chamou Pedro, Tiago, Felipe, André, João, Judas não. Judas ele se ofereceu. Ele saiu de onde ele estava lá, que ele trabalhava pro Antipas Herodes, e ele era tesoureiro lá, e foi o tesoureiro de Jesus. Mas ele não foi com a intenção de servir a Jesus. Ele foi com a intenção de achou que ele ia ser mais bem, ele ia ganhar mais ali como tesoureiro de Jesus do que como tesoureiro de Antipas. Né? Porque ele achou que as pessoas iam crer em Jesus e que elas iam segui-lo e iam dar rios de dinheiro para ele. De fato, elas deram muito dinheiro para Jesus. Mas Judas ficou com uma boa parte. Né? Então, Judas ele era ambicioso. Entendeu? Então, mesmo assim, Jesus teria perdoado Judas se ele tivesse arrependido. Assim como ele perdoou Pedro, que o renegou 3 vezes. Agora, Judas ele não perdoou porque ele não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Entendeu? Mas pode ter certeza que Jesus perdoou Judas. Entendeu? Ele perdoou Judas. Judas só não foi, só não se salvou porque ele não se arrependeu. Mas ele teve o perdão de Jesus. Porque Jesus não ia deixar de perdoar. Né? Jesus perdoou Judas, perdoou Pedro, perdoou todos aqueles que fizeram mal, perdoou a Caifás, a Anás, aquelas pessoas que crucificaram, que entregaram para a cruz dos romanos. Jesus perdoou a todas. Só que eles vão pagar as consequências que fizeram, tiveram que pagar. Mas Jesus o perdoou, porque ele não ia guardar ódio e rancor de ninguém. Jesus não guarda ódio. Né? A ira de Deus não é uma ira de ódio, de raiva, de rancor. Não, a ira de Deus é o ato do Deus de revolta, de mágoa, né? Por conta dele estar sendo rejeitado, traído, né?
Mas você vê que ele, antes de agir, ele dá oportunidades. Você vê que na época de Jeremias ali, quando Judá ia ser levada pela Babilônia, Deus falou várias vezes com Jeremias, e algumas delas deu oportunidades para o povo, para o rei, para os reis, né? Tanto Joaquim, como Zedequias. Ele deu oportunidade para que esse povo se voltasse para Deus. Depois deu oportunidade a Zedequias para que ele se entregasse ao rei, né, Nabucodonosor, e não os enfrentasse. Se ele se entregasse, ele não sofreria as consequências, mas ele não ouviu. O povo não ouviu. Então Deus tenta de todo jeito. Então, né? Então você vê, por exemplo, Deus fez a profecia que ia destruir Nínive, né? O povo de Nínive. Porém, Deus perdoou os ninivitas e desistiu de destruir, porque eles se arrependeram, se vestiu de saco prático, oraram a Deus, né? Naquele momento ele deixou, mas mais para frente eles começaram a fazer o que era errado de novo e Deus então destruiu Nínive, né? Então, faz parte. Então Deus ele dá várias oportunidades antes de tomar uma atitude. Captaram, queridos irmãos? Então, quem somos nós para julgar o próximo? Nós temos que se pôr no lugar que nós somos de direito, que é no lugar de pecadores. Segundo a Bíblia, o preço do pecado é a morte. E segundo a Bíblia, todos nós merecemos a morte. Mas Jesus, na misericórdia, está nos oferecendo a vida eterna. Todos nós deveríamos morrer. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Enoque, Moisés e Elias deveriam descer à terra para morrer. Entendeu? Porque ninguém precisa de estar no céu. Todos deveriam morrer. Todos, porque todos são pecadores. Então, queridos irmãos, nós temos que pôr no nosso lugar. Nós somos pecadores, imundos, nojentos, abomináveis. E que nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Porque nós também somos imundos, nós também pecamos. E não existe diferença. Nós precisamos compreender que o pecado é abominável, independente de qual seja o pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Entendeu? Não é igual multa de carro, que tem grave, gravíssima, leve. Não. O pecado é o pecado, é único. Né? Claro que ele tem... as consequências dele são diferentes por conta do peso do pecado. Né? Claro que é muito mais grave um pecado, a pessoa matar alguém, do que a pessoa não guardar o sábado, ou a pessoa matar, estuprar alguém, do que uma pessoa roubou alguém, ou do que uma pessoa blasfemou, né? Uma pessoa maltratou pai e mãe. Então, cada pecado tem uma diferença, mas você vai pagar de todo jeito o seu pecado. Só que se você não se arrepender dos seus erros, você vai pagar no lago de fogo e enxofre. Você vai queimar lá. E vai queimar o suficiente para pagar o seu pecado. Né? Hitler, por exemplo, vai queimar muito mais que outras pessoas, porque ele fez tanta coisa ruim, tanto de gente que ele matou, ele vai queimar lá muito tempo. Entendeu? Agora, outros vão queimar menos. Mas o pecado, ele rompe a alma, ele destrói a pessoa, independentemente do pecado que é. Então, por exemplo, a pornografia parece ser uma coisa muito mais simples do que matar. A pessoa fala, não, não tem problema de ver pornografia, o pecado é matar, é roubar. Só que a pornografia é errado também, é pecado também. Só que é uma coisa muito mais leve. Mas não deixa de ser um pecado que te torna abominável, nojento. Por quê? Porque a relação sexual entre duas pessoas, ela foi feita para ser uma coisa íntima entre duas pessoas, entre quatro paredes. E não simplesmente, não publicamente. Então, qualquer coisa pornográfica que você esteja assistindo ou vendo, não é legal. Que nem, por exemplo, essas revistas que as mulheres postam nua. Aí a pessoa fala, você então é um boiola, você é gay, porque você não gostar de ver uma mulher nua na revista. Qual é o homem que não gosta? Não é? Só que eu vou te falar uma coisa, não é certo. Porque aquilo ali está sendo posta publicamente a intimidade de uma pessoa. E aquilo está errado. Ah, mas está errado para ela. Não, está errado para ela que aceitou fazer esse trabalho errado. Então ela cometeu um pecado. Mas também está errado para quem está vendo.
Por quê? Porque é errado ver a mulher pelada? Não é que é errado você ver a mulher pelada. Não é errado, senão você não poderia ver tua esposa pelada. Né? Não é isso. O caso é que você vai olhar para aquela mulher nua, né, na revista, você vai desejar aquela mulher. Muitas vezes você vai se masturbar olhando aquelas fotografias daquelas mulheres peladas, nuas nas revistas. Você vai se imaginar fazendo um ato sexual com uma daquelas mulheres, passando a mão. Então isso é errado, principalmente se você tiver uma esposa. E mesmo que você não tenha, né, aquilo vai te provocar masturbação, que também é errado. E aquilo vai começar a te levar a pensamentos errados. Entendeu? E cientificamente falando, isso não vai saciar a sua vontade, pelo contrário. Ela vai te cada vez dar mais vontade. Por quê? Porque quando você tem uma relação sexual entre um homem e uma mulher, você tem, o corpo ele vai gerar várias substâncias, não só o orgasmo. Então, vai ter o toque, vai ter várias coisas que vai acontecer ali. E aquilo que vai saciar por completo o ser humano. Agora, quando você faz o ato da masturbação, você só vai ter o orgasmo e alguma outra substância pode acontecer, mas não tudo que precisa para satisfazer aquilo ali. É por isso que muitas vezes a pessoa faz a masturbação, tem o orgasmo e dali a 5, 10 minutos, 15, está querendo outra vez. Por quê? Porque aquilo ali não chegou aonde você precisava, não teve o que você precisava, né? Então, errado, é errado, né? É que nem o doce, o açúcar. Agora há pouco eu estava ali com uma vontade terrível de comer um doce. Eu comi uma manga. E a manga não saciou minha vontade de doce. E eu comecei a procurar doce. Na casa não tem doce. Eu não compro doce para evitar. Aí eu fui na sacola de onde minha mãe leva para o mato. Falei, lá deve ter algum doce. Porque ela sempre leva algum doce para o mato. Se ela precisar lá, passar mal. E eu achei um pacotinho de bala lá, de aquelas balas de goma. Né? E aí eu peguei e chupei lá. Peguei 4 daquelas balinhas lá de uva, aquelas roxinhas de uva, e chupei, nossa, aquele desejo de açúcar passou. Mas isso tá certo? Não, isso aí que é um vício. É um vício. E esse vício, sabe para onde vai levar a pessoa? Para diabetes. E a diabetes pode te levar a cegueira, pode te levar a outros problemas de saúde, problemas renais, e pode te levar também a gangrena, amputação dos membros, né, principalmente das pernas, e a morte. Você vai acabar com a sua saúde, não vai mais poder saborear um bolinho de vez em quando, uma balinha, não vai poder comer um doce, não pode. Um morango do amor, não pode. Por quê? Um sorvete, tudo isso vai fazer mal para você. Você já não vai ter mais o teu corpo não vai ter mais aquilo, entendeu? Então, por que o exagero agora? Tudo exagero acaba fazendo mal. Então nós temos que entender, queridos irmãos, que não é como é que fala? Tem coisas que fazem mal. Então, voltando ao assunto principal dessa meditação hoje, não existe pecadão nem pecadinho. Todo pecado nos transforma em seres abominável. Abominável é quem peca, não interessa qual é o pecado. Então, não queira apontar o dedo para o outro, porque o teu telhado de vidro. Porque você também é um abominável. Porque você também merece a morte. Não merece a morte só o assassino, só o estuprador, só o pedófilo. Não, merece a morte todos nós. Todos, nenhum ser humano merece estar vivo, nenhum. Né? Mas nem por isso nós vamos pegar e vamos nos matar. Vamos pegar e jogar uma bomba atômica no mundo, acabar com o mundo, várias bombas atômicas, acabar com o mundo todo. Não. Nós vamos aqui. Você, por acaso, acha que você deveria morrer porque você é pecador? Então por que você está apontando o dedo para o outro? Ah, porque ele matou. E daí? Isso é diferente? Não é não. Não, não é não. Se enxergue como você é. Esse é o erro da maioria das pessoas. Não enxergam como são. Acham que são santos, que são imaculados, que são diferentes do outro, que têm o direito de julgar o estuprador, o pedófilo, o assassino, acham que eles são diferentes, só que não são. Porque nós somos tão abomináveis quanto eles. Nós podemos não pecar nesse tipo de pecado,
mas nós cometemos outros. Até porque, se nós não tivéssemos pecado, nós precisaríamos do sacrifício de Jesus. E falo mais, você precisa do sacrifício de Jesus. Então, se tivesse algum ser humano que tivesse pecado, é ele que recebia de sacrifício, não Jesus. Por isso Jesus teve que vir imaculadamente para que ele teve sacrifício. Porque ele teria que ser sacrifício puro, não poderia ser sacrifício de um pecador. Você entendeu? Para limpar o pecado de toda a humanidade. Então, queridos irmãos, que nós possamos servir ao Senhor. Tá certo? Que nós possamos estar com Deus nesse momento. Que Deus possa estar do nosso lado, nos amando, nos protegendo. Entendermos que somos pecadores nojentos, que não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, que não temos o direito de julgar ninguém, que não temos o direito de olhar para o seu próximo e achar que ele é diferente. Tá? E lembre-se de ajudar aqueles que precisam, mesmo que seja uma pessoa que te fez muito mal, porque você não é igual a ele. Se você tratar ele mal, fazer mal àquela pessoa, você está se tornando um igual a ele. Se você desejar se vingar daquela pessoa, você está se tornando igual a ele. Se você pegar, achar que deve ir lá e matar a pessoa que matou, coisa que nem certas pessoas que eu já vi pessoas falando assim, se fizerem mal a uma pessoa que eu gosto, um parente, tal, eu vou lá e mato a pessoa também. Vou lá e mato, né? Já vi pessoa falando, por exemplo, lá um conhecido meu, ele deu acho que 12 facadas na barriga de um cara lá em São Paulo. Porque o cara começou a chamar a mulher dele de vagabunda e que o filho dele era noinha e fez chifre nele. Porque o filho dele jogou a bolinha de papel na escola no outro e a bolinha pegou no olho do filho do outro. Né? Aí o cara foi tirar satisfação com ele lá num bar. Ele pegou e meteu acho que 12 facadas na barriga do cara. Né? Aí eu vi pessoa falando, se fosse eu pegava o filho dele ficou, né? Ele foi embora, fugiu para outro lugar, para outro estado, né? Levou o filho caçula e deixou o outro lá. Né? E a pessoa falando, esse filho dele deixou aqui, eu pegaria esse filho dele aqui e matava. Aí eu falo para você, primeira coisa, o que esse filho tem a ver com o pai? Você acha que é certo uma pessoa pagar pelo erro de outra? Então você acha que é justo uma pessoa morrer pelo causa de outra? Então eu falo para você, pensa assim, será que você acharia justo você morrer porque o teu pai cometeu um erro? Você tem alguma coisa a ver com isso? É justo isso? Seja sincero. Não é. Não é justo. O filho não tem nada a ver com o pecado do pai. Nada. Sabe o que é nada? É nada. O filho não tem nada a ver com o pecado do pai. Entendeu? Não tem. Não tem. Então, se eles tinham que se vingar de alguém, seria do pai. Mesmo assim, não é isso que Deus quer. Você vai lá e mata, seja o filho ou seja o pai, você percebe que você está cometendo um pecado tão ruim ou pior do que o cara fez? Hã? Você ia se tornar um ser imundo igual a ele. Você estaria cometendo o mesmo erro que você está abominando. Você seria tão errado quanto ele. Agora, se você matou ele por conta que ter feito isso com um conhecido seu, algum conhecido dele pode vir te matar porque você matou ele. Isso aí ia virar uma roleta russa, mata um pra cá, outro pra lá, é uma coisa sem fim. Pra que isso, gente? Pra que a violência? Isso aí ia trazer o cara de volta? Ia mudar o que aconteceu? Não. E essa pessoa que deu essas facadas não é uma pessoa ruim, é uma pessoa de bem. Pessoa que eu convivi muitos anos. Né? Porque ele era meu inquilino, na verdade. Né? Pessoa totalmente de bem, pessoa que chegou a vir aqui nesse sítio que eu estou comigo. Pessoa de bem, pessoa que é um amor de pessoa. Faz o bem a todo mundo. Mas é uma pessoa muito nervosa e descontrolada quando se tratando, ignorante, podemos dizer o nome, se tratando se alguém fizesse mal para ele, pisasse no calo dele. Né? Né? Então é assim, queridos irmãos. Mas isso não está certo. Ele errou em dar as facadas no cara. Agora, os filhos do cara, o próprio cara que não morreu na época, poderia ter ido atrás dele, do filho, isso não ia, eles iam cometer o mesmo erro. E não ia
recuperar todas as sequelas, né, as traumas que ele ficou por conta desse ataque. Ele não ia voltar ao normal, não ia resolver nada. Pelo contrário, ele só ia se afundar mais, né? Entendeu? Você ia se afundar mais. Um exemplo disso, queridos irmãos, para gente encerrar, eu vi na novela Rei Davi, né? Davi estava fugindo e ele foi lá nos sacerdotes e pegou, e pediu lá as coisas e o sumo sacerdote deu para ele lá a espada de Golias e deu comida e tal. E lá tinha um homem que pertencia ao exército de Saul. Ele estava lá porque ele estava leproso. Ele estava lá se tratando para se purificando para ver se ele conseguia se livrar da lepra, né? Aí ele fez o que? Ele saiu de lá, mesmo estando leproso, foi até Saul, que provavelmente não quis receber, mas de longe falou com ele. E ele falou para Saul que Davi tinha tido lá no sacerdote, que ele tinha dado para Davi a espada de Golias e comida. E aí eles foram até lá, Saul chamou eles de traidores, um monte de coisa, e falou para os caras do exército dele matarem os sacerdotes. E os caras se negaram a fazer isso por temência a Deus, que eram homens de Deus, né? E aí ele pegou e deu a espada dele para esse homem que estava lá, se tratando lá com eles, e falou para eles, ó, mate todos eles. E ele foi lá e matou todos. Só teve um que fugiu lá, o filho do sacerdote fugiu. Aí eu falo para você, esse homem depois da novela ele morreu. Ele morreu de lepra. Sofreu terrivelmente. Talvez esse homem teria sido curado se ele não tivesse matado aquele coisa. Ele fala assim, não, de jeito nenhum faria isso. Ou se ele tivesse ficado quieto. Ele viu Davi ficando quieto, ele poderia ter conseguido a cura. Se ele não tivesse entregue Davi. Né? Então, queridos irmãos, às vezes o mal vai te trair mais mal ainda. Você matar uma pessoa que fez algo ruim para você vai te trazer coisas terríveis nesta e em outra, pode trazer em outra também se você não se arrepender. Se você está pensando dessa maneira, você não compreendeu a essência da vida, que é fazer o bem para alcançar a vida eterna. Você acha que é lucro para você pôr a tua vida eterna em risco, perder a chance de viver eternamente por conta de um ser humano que cometeu um ato monstruoso desse? Claro que não. Cadê o bem dentro de você? Cadê, como que você pretende a vida eterna com esse pensamento ruim dentro de você? Ah, quando Jesus voltar vai mudar. Não. Jesus não vai mudar quem não quer. Não, você tem que lutar agora para você mudar agora, porque Jesus ele vai vir buscar aqueles que se mudarem antes dele vir. Ele vai tirar somente da gente o instinto pecaminoso, esse desejo de mal que a gente tem, o mal que Adão e Eva colocou dentro de nós, a essência pecaminosa. Que ele colocou dentro de nós quando comeu da fruta proibida. Somente isso. Agora, o caráter nosso, ele não vai mudar. Então, quem não tiver o caráter vai ficar morto lá e vai esperar para você dar fogo com enxofre. Então, se você quer mudar, é agora. Tá certo? Pare de apontar o dedo para o outro, porque você não é diferente de ninguém. E você não é melhor que ninguém. Você é um pecador, você é imundo, você é nojento, você é abominável. Entenda isso de uma vez por todas. Você não é melhor que ninguém. Pare de se achar melhor do que um assassino, um estuprador. Olhe para si. Entenda quem você é, o que você é. Aceite quem você é. E olhe para o outro como sendo um igual a você, não alguém diferente. E aí você vai entender como que você pode matar alguém se você também merece ser morto. Não tem cabimento, não dá. Tá certo, queridos irmãos? Então ajude sempre quem precisar, tá certo? Não importando quem. E o mais importante é que a gente leve a mensagem do Senhor às pessoas. Ou seja, coloque na cabeça delas o galão lá, com as brasas vivas, com as brasas quentes, acesas, para que essas pessoas possam ter novos pensamentos e quem sabe se converter, se voltar para Deus. Porque as pessoas mudam sim. Você fala, não, ninguém muda. Muda sim. Muda porque eu sou uma prova disso, eu mudei. Eu mudei. Totalmente. A pessoa não muda. Muda sim porque eu mudei. Já vi várias pessoas que mudaram. O meu tio, ele era um cara violento, ele era um cara nervoso pra caramba. Ele chegou a pegar um pedaço de guia pra tacar em cima do carro, que o cara parou a perua atrás do carro dele e ele não podia sair. Um cara totalmente violento. E hoje ele é um cara mais manso, um dos caras mais mansos que eu conheço.
A minha tia era dominada, a mulher dele, que ela, assim, a minha tia, irmã do meu pai, ela era dominada por um espírito do mal, por um demônio, uma pombagira. Tá? Porque quem não acredita, eu vi ela ser dominada por esse instinto mal, maléfico. E aí, ela foi para a igreja e ela mudou. Hoje ela não tem mais nada disso, nada. Ela vive bem com o marido, bem com a família, não tem mais briga. Muitas vezes ela fugiu de casa pelas brigas com o marido, porque ele era violento, cada mais. E hoje eles vivem a mil maravilhas. Ela já está até doentada com câncer e tudo mais, mas eles vivem bem. Agora ela foi avó, né? A filha dela teve um filhinho, né? Tá com um aninho agora, acho que 2 anos, né? 2 anos já, dois ou 3. Vai fazer aniversário no mês que vem, agora 7 de setembro. É, menininha dela. Então ela tá lá, 85 anos, vivendo bem com o marido. Então as pessoas mudam, sim. As pessoas mudam. Tá certo? Queridos irmãos, as pessoas podem se mudar. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, ilumine todos nós que estamos aqui, Senhor, orando para Ti, Pai. Transforme-nos, Senhor, para que nós possamos sentir apenas misericórdia do próximo, Senhor. Pena do próximo e querer ajudar o próximo, misericórdias por ele, Senhor. Transforme-nos, Senhor, se nós temos esses pensamentos ruins, Pai. Expande-nos a nossa mente, Senhor, tanto de mim, quanto das pessoas que estão inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, quanto quem estiver me ouvindo sem se inscrever no canal, Senhor. Põe a nós, Senhor, o sentimento de bem, de amor, de carinho, de afeto, Senhor. Esteja junto conosco sempre, meu Pai. Ilumina, Senhor, a todos nós, Senhor. Esteja sempre junto com a gente, Pai. Nunca nos abandone, Senhor. E eu peço, aproveitando, Senhor, para pedir que aquelas pessoas que estão trabalhando neste momento, inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e aquelas que não estão inscritas, que estão me ouvindo, Senhor, que elas possam voltar do trabalho em segurança para casa, Pai. Abençoa todos eles, Senhor. Traga amor, paz e tranquilidade na nossa vida, mansidão, Senhor. E que nós possamos nos enxergar, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente se enxergue quem nós somos de verdade, Senhor. Para que nós não apontamos o dedo para o outro, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, queridos irmãos. E lembre sempre daquela história que eu já contei para vocês. Vou falar mais uma vez, bem rapidinho. Assim, que a mulher ficava olhando para a roupa da outra mulher no varal, pela janela dela. Fala, nossa, aquela mulher põe aquela roupa suja no varal, que roupa imunda, que roupa não sei o quê. Todo dia essa roupa suja, essa mulher é uma nojenta, é uma porca. Aí um dia ela olhou e falou, nossa, a mulher finalmente aprendeu a lavar roupa, uma roupa limpinha no varal, que isso? Será que ela aprendeu finalmente? Aí o marido pegou e falou para ela, não, é que eu limpei a nossa vidraça. Ou seja, muitas vezes, o que a gente enxerga de ruim no outro é porque a nossa vidraça que está suja. Então primeiro cuida da sua vidraça, cuide de você, tá certo? Para depois você olhar para o outro. Não cuide da vida do outro, cuide da sua. Porque você vai cuidar da vida do outro, você esquece a sua. Tá certo? E aí, infelizmente, você vai acabar sendo levado no caminho errado, vai acabar pecando sem nem perceber. Tá certo, queridos irmãos? Então, a lição é clara de hoje, né, queridos irmãos? Jamais retribua o mal com o mal. Deus lhes dará sabedoria para agir em situações complicadas. Porém, nunca tome o caminho do ódio ou da vingança. Caso contrário, você será o maior prejudicado. Siga o exemplo de Jesus. Ame e perdoe as pessoas. Tá certo, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.